Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição. Estamos hoje na lição 5, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje, né, nós estaremos ministrando, né, essa quinta aula. Vamos para o título da lição. Título da lição: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo diz assim, ó: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática da nossa lição, ela diz que por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém, irmãos? Então, aqui, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral aqui da nossa lição de hoje é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. A lição ela é dividida em 3 tópicos. O objetivo do tópico 1 é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O objetivo do tópico 2 é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. O objetivo do tópico 3 é informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, nós estaremos agora aqui entrando na introdução da nossa lição de hoje. Então vamos lá. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, nós estaremos, estudando, a respeito dessa libertação, dos pecados, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E aqui na introdução já está deixando bem claro aqui que nós estaremos vendo aqui os aspectos doutrinários da salvação, A palavra de Deus, ela revela que nós fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina.
por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Então, nessa lição, nós veremos relevantes aspectos, né, doutrinários que estão revelados, né, aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Então, que Deus venha, assim, abrir o nosso entendimento, né, para que nós possamos aqui aprender mais e mais sobre a palavra de Deus, né? Então, a salvação aqui é descrita como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Cristo Jesus desfrute de uma nova vida com o Salvador. Então, Paulo agora vai começar a falar o que é a salvação. E a igreja, né, que é o tema da carta, né? A carta aos Efésios, o tema é a igreja. Então, esse povo que é formado por Jesus Cristo pela obra redentora ao morrer na cruz do Calvário, Jesus forma um novo povo, né, de judeus e gentios. E esse novo povo é a igreja. E Paulo, para falar sobre a igreja, ele tem que falar sobre a salvação. Porque a igreja são aqueles que foram salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, no capítulo 2, né, do versículo 1, ele já fala, ele já começa a falar ali a respeito de quê? Da vivificação. Nós vemos na leitura bíblica em classe aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E por que vivificação? Porque o homem, em sua natureza caída, ele é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito de morte, né, é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente ali ele trouxe separação. Né? Porque o que acontece? O homem, o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Né? Temos uma referência de 1 Timóteo 5,6 e Romanos também, né? 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Foi exatamente o que Deus disse a Adão lá no Éden, né? Em Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O resultado do pecado, né, da desobediência à ordem dada por Deus, seria a morte. E foi isso que aconteceu. E a morte aqui não significa fim da existência ou desaparecimento, né, humano, não. Morte aqui significa separação por causa do pecado. Deus visitava o homem todos os dias no jardim. Mas quando eles desobedecem, eles se escondem de Deus. Não havia mais comunhão. Havia agora uma separação. Eles estavam espiritualmente mortos. Sabemos que Deus, né, que depois ali, Deus decreta a morte, né, não é apenas a morte moral, espiritual, mas a morte física, né, porque a palavra de Deus diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, morte fala de separação. E Paulo, quando fala da igreja, ele fala de reunião, de restauração da união. E essa reunião, né, e restauração é a vida.
Por isso Paulo fala de vivificação. A igreja é o povo que teve restabelecida a comunhão, que tem a vida eterna. É o que diz o texto áureo da nossa palavra de Deus, da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que tenhamos vida. Então, o que está aqui no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, né, falando que vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, esse texto ele é alvo de muitas discussões entre os adeptos da doutrina, dos calvinistas e dos arminianos. O que significa esses mortos em ofensas e pecados? Os calvinistas dizem que aqui está uma das provas de que Deus tem que escolher previamente as pessoas que vão ser salvas. Porque todos os que pecam estão mortos. E o morto não pensa, ele não sente, ele não tem vontade. Eles dizem que todos os seres humanos estão mortos nos seus delitos e pecados. E que Cristo vivifica sim, mas só vivifica aqueles que ele escolhe para a salvação. E aqueles que ele não escolhe para a salvação permanecem mortos. E morto aqui, como nós estamos estudando aqui na palavra de Deus, é aquele que está separado de Deus. O apóstolo deixou bem claro aqui, né, nessa carta, né, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 19. Diz assim, ó, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então veja que os pecadores, que aqui eles chamam de outros gentios, os gentios que não pertencem à igreja, eles estão mortos. Porque eles estão separados aqui da vida com Deus. Eles cometem todas as impurezas, ou seja, morte aqui não é desaparecimento, não é falta de sentimento, de vontade. Tanto é que eles estão cometendo toda espécie de impureza. São duros de coração. Eles estão biologicamente vivos, mas estão separados de Deus. Então, Paulo aqui está falando que essas pessoas mortas, no sentido de separadas de Deus, sendo assim, elas podem pensar, elas podem querer, elas podem sentir. E é isso que lhes permite a real oportunidade de serem salvas, de escolherem, né, querer servir a Deus ou não. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deus se revela a elas através da pregação do Evangelho. E elas podem, então, ouvir a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo abre a mente delas e propõe a salvação na pessoa de Jesus. E pela graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, eles não entenderiam. Então o Espírito Santo atua, né? E lhes é apresentado ali o Evangelho, aí eles creem ou não na mensagem. O profeta, né, Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? O apóstolo Paulo, em outra carta, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas há uma guerra espiritual. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, né, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo abre a oportunidade para que as pessoas possam ouvir e entender a mensagem. E aí elas vão crer ou não. Se crer, serão salvas. E se não crer,
ou seja, se recusarem, então estarão perdidas. Mas são elas que optam ali por crer ou não crer. Nós, no pecado, nos tornamos escravos do pecado. Ele nos domina. É o que aconteceu com Caim, lá em Gênesis 4:7. Deus falando para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim preferiu desobedecer, não fazendo o bem. O seu pecado o dominou e ele cometeu o primeiro homicídio contra o seu próprio irmão. Ele teve duas opções: fazer o bem ou fazer o mal. E infelizmente ele acabou ali escolhendo o mal. Com a salvação não é diferente. Ou você escolhe a porta estreita que conduz à salvação, ou você escolhe a porta larga que conduz à perdição. E essas duas opções estão disponíveis para todos. Em João 6, após um duro discurso ali do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos o abandonaram. E Jesus pergunta para os discípulos, ou seja, dá as duas opções para eles. Vocês também não vão com eles? E Pedro respondendo ali disse: a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos de Jesus escolheram a porta estreita, usaram o livre-arbítrio e optaram para o bem, para a vida. E antes de serem vivificados, como que era, a vida deles antes? A partir do versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí no 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estávamos escravizados, não tínhamos como sair dessa situação, não tínhamos como pagar o preço da nossa liberdade. É o que está lá no Salmo 49, Salmo 49, 6. 49:6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. Então todas as coisas que existem no universo são insuficientes para comprar uma alma apenas. Não havia como nós nos libertarmos. Estávamos escravizados, condenados a viver no curso deste mundo, que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Caminhando para o mesmo destino do diabo e os seus anjos caídos. Mas Deus nos amou. E como vimos na lição passada, antes da fundação do mundo, em Jesus, nós poderíamos alcançar a salvação. Está lá no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. João disse que ele nos amou de tal maneira, deu seu único filho. O filho se fez homem, assumiu o lugar do pecador, morreu no lugar dos pecadores, pagou o preço do pecado com seu precioso sangue. E a dívida, estando ali paga, para que abrisse a oportunidade, para que todos os homens se salvassem. Sabemos que não serão todos salvos, mas todos que creem na sua obra redentora. Foi a graça de Deus. Deus quis salvar o homem. É de Deus que vem a iniciativa.
Porque se dependesse de nós estaríamos até hoje presos em nossos pecados. Mas Jesus veio, pagou o preço por nossos pecados. Abriu oportunidade para que nós pudéssemos entrar em comunhão com Deus novamente. É por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que não havia mais separação entre Deus e os homens. O pecado foi não apenas coberto, mas foi tirado. João Batista disse, 1:29 de João, se não me falha a memória, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a propiciação não só dos nossos pecados, mas de todo mundo. Isso prova que a expiação ela é ilimitada. Em 1 de João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo mundo. Cabe ao homem aceitar ou recusar esta oferta de Deus. Nós somos salvos pela graça. Eu não tenho nenhum mérito, eu não fiz nada, eu não faço nada para merecer a salvação. Jesus já fez tudo por nós e basta nós crermos. E quando cremos, fazemos o que ele nos manda. A salvação é graça divina por meio da fé. Aqui no tópico 3 da nossa lição, a gente já está finalizando, tópico 3, subtópico 2, as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, 2, versículo 8, trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se tratar de recompensa alguma, de algum ato humano. Então, essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Está muito claro aqui. Então, a síntese aqui desse tópico, diz que a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da salvação. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje. Vamos para a conclusão aqui. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Amém? Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Então, que Deus continue assim nos abençoando. Somos gratos a Deus por termos sido libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Então, que Deus assim continue os abençoando em nome de Jesus.